E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês aquele nosso vídeo de leituras mensais, desta vez referente ao mês de abril de 2024. Cara, infelizmente foi talvez este o pior mês em termos de quantidade de materiais lidos desde que eu voltei a postar vídeos aqui no canal, né? Desde julho do ano passado. Eu não sei de fato, né, o que foi que me aconteceu durante o mês de abril. Eu havia começado em um ritmo muito bom. Do dia 1º ao dia 9 eu li 4 volumes de Alma, uma obra que eu gostei bastante. Estou devendo a review ainda para postar aqui no canal. Inclusive nem gravei o vídeo ainda. Eu li Pandora Hearts dos volumes 13 ao 16 e gostei também daquilo que eu li, né? A obra deu uma esquentada significativa em relação ao desenvolvimento da trama, reviravoltas que aconteceram, muitas surpresas que eu reconheço não esperava que fossem acontecer. Bom, em resumo, é uma obra que prendeu a minha atenção. Acontece que depois, né, após o dia 9 de abril, eu fiquei bastante desinteressado. Então, dia 10 até o final do mês de abril, eu li apenas 3 volumes de mangá. Um tancou, li também o volume 6 de Kamen Rider Kuga, e aí é um 2 em 1 na verdade. Também li As Egocêntricas Maldições de Soul Eat, também um material um pouquinho mais parrudo, mas isso não elimina o fato que desde dezembro, que eu acredito foi quando eu atingi o ápice de materiais lidos, mês após mês, né, janeiro, fevereiro, março e abril, eu tenho lido cada vez menos. Isso está gerando uma certa preocupação. E mesmo eu tendo comprado menos do que o habitual, do que aquilo que eu comprei o ano passado, ainda assim a minha pilha de leituras aumentou em comparação ao final do ano, até o final do mês de abril. Sei que este é um problema pessoal, né, da minha cabeça, que me incomoda, mas de fato é isso mesmo, né? Gera um incômodo em mim, então não sei como resolver isso. Me forçar a ler algumas coisas talvez não seja o ideal, talvez até agrave o problema. O meio mais fácil, né? Entre aspas, seria de fato reduzir o volume de compras, mas eu tenho algumas coleções em andamento que têm volumes atrasados. Eu sei que se aparecerem com bons descontos, eu farei a aquisição desses materiais. Mas eu posso garantir que muitas coisas estavam na minha lista de compras na Amazon e eu acabei retirando no dia de hoje. Outro ponto que me chamou a atenção é que durante o mês de abril eu só li mangás. Talvez eu precise diversificar um pouco mais. Eu estou lendo. Não que eu não tenha gostado das coisas que eu li. Foi simplesmente uma fase que me acometeu e eu espero ter passado. Inclusive durante esse mês agora eu já consegui, né? Estou aqui gravando no dia 4 e dirá ao ar amanhã. Então eu já consegui ler 2 volumes. É verdade que um é meio roubado, né? Porque ele é bem curtinho, é um meio tanco, mas conta como um. Bom, feito esse desabafo, vamos começar voltando àquela ordem, né? Falarei inicialmente sobre as obras que eu menos gostei de ter lido. No final eu exponho a minha opinião sobre a melhor obra, voltada para o meu gosto, né? A melhor obra não, vamos colocar assim, aquilo que eu mais gostei de ter lido durante este mês de abril. Então o que eu menos gostei, já vou falar para vocês, talvez seja uma surpresa para alguns, não para o Eduardo do canal Biblioteca de Eriames, mas foi Sakamoto Days volume 2. É uma obra que me diverte, eu gosto de ler por essa questão de diversão, mas tem algumas coisinhas que me incomodam. Não tem nada de novo aqui, é algo que te instiga a pensar, é um passatempo, de fato, Sakamoto Days. O que acontece aqui basicamente nesse volume 2 é que o Sakamoto, né, para se desculpar com a esposa dele e com a filha dele, eles vão para um parque de diversões. Porém, neste meio tempo, uma agência de assassinos, né, acaba colocando um preço na cabeça do Sakamoto. E aí, tanto o Sakamoto quanto o Shin, que é este rapazinho que agora está trabalhando no mercadinho de Sakamoto também,
E a Lu, eu não me recordo o nome dela, confesso pra vocês, mas é uma chinesinha que também fez amizade com o Sakamoto, com o Shin, trabalha no mercadinho. Bom, talvez com o Shin ela não tenha feito amizade ainda, né? Tem algumas rusgas entre os dois. Mas repito, é uma obra bem divertida. O Sakamoto parece o John Wick que não mata, mas ele é um personagem muito roubado aqui na história. E, repito mais uma vez, serve como um ótimo passatempo para você se divertir. Bom, continuando então aqui, eu li os volumes 1 de Alma, os volumes 2, 3 e o volume 4 que fecha esta coleção. Eu já assisti alguns reviews com relação à obra, poucos na verdade com relação à obra total, muitos reviews sobre o volume 1, e eu confesso que eu gostei mais do que eu imaginava que fosse gostar. A premissa não é nova, tá, gente? É um mundo pós-apocalíptico. Nos é apresentado o Ray, que seria o último humano do planeta Terra, mas ele está junto com uma outra garota, que é a Rice, né? Rice, arroz mesmo em inglês. E eles vivem ali, né, nos escombros, digamos assim, da civilização que foi dizimada após uma guerra com as máquinas. Então isso aqui vem puxa de certa forma junto, parecendo algo como Matrix. E o Ray justamente ele é dado aqui como o Chosen One, né, o escolhido, alguém que será capaz de mudar os rumos da guerra, né? Eu não posso expandir muito com relação à história para justamente não dar spoilers para vocês, mas entra aqui em alguns momentos a terceira espécie. Eu não sei se poderia ser chamada de terceira espécie. Talvez sim, quem leu talvez possa ajudar nos comentários. Humanos que não são humanos, mas também não são máquinas. Não é que seja bagunçado, é que de fato eu tenho dificuldade em explicar para vocês o que acontece aqui nesse universo de Alma sem passar alguns spoilers. É uma pena. Estava olhando aqui as notas, né, minhas anotações. Não está entre os melhores que eu já li. Isso é um fato. Diria que ele está da metade para baixo. Mas assim, talvez para fazer uma comparação com algo que eu li, que talvez vocês conheçam, eu diria que ele está um pouco abaixo de Astra Lost in Space. Eu sei que as premissas são totalmente diferentes, mas existe de certa forma algumas características em que essas obras se assemelham na questão de você estar em um grupo ou sozinho, né? Perdidos, sem contato com a civilização. No caso, a civilização não existe mais. E a questão das reviravoltas, né? Existe um mistério que aos poucos é sendo desvendado pelo leitor, né? Eu também não sei se por que, né, este material foi cancelado. Eu sinto que o desenvolvimento foi apressado porque o autor teve que terminar a obra antes do tempo que ele gostaria. E eu quero acreditar que tenha sido de fato isto, né, que talvez as vendas não tenham sido tão boas lá no Japão e por isso que o material foi cancelado, porque se o plano era realmente terminar com 4 volumes da forma como foi terminada a história, aí sim, faço uma ressalva, compre se você tem um dinheiro sobrando e se você não tem outras prioridades, né? Não sei o que comprar, não sei o que ler. Então, é uma obra curtinha, são 4 volumes, repito, talvez possa fazer com que você goste tanto quanto eu gostei, ou melhor ainda, né? Talvez você goste ainda mais. Bom, na sequência aqui, abrindo o nosso pódio, né, na terceira posição, eu li os volumes 13, 14, 15 e o volume 16 de Pandora Hearts. Não sei se eu já disse isto, mas gostaria de frisar que esta obra aqui não é para todo mundo. É uma obra muito boa, ela é bem escrita, um tanto quanto confusa, e isso é verdade, ela não facilita o trabalho para nós, leitores. Isto aqui eu sei que eu já falei outras vezes, mas tem casos que eu preciso voltar e reler o capítulo, porque quando eu chego no final de alguns capítulos é como se eu não tivesse lido nada, então eu volto, releio. E aí sim, algumas pontinhas que ficaram soltas na minha cabeça são amarradas. Então, de forma bem resumida aqui para não dar spoilers, é ofertado um baile de debutante para o hóspede. Acontece que tem um bando aí de malucos que quer refazer
o massacre de Sablier, que ocorreu há 100 anos, né? E as coisas começam a fugir do controle, e aí reaparece um assassino em série, que é o cortador de cabeças. Cara, você fica surpreso quando você descobre quem é este cortador de cabeças. Foi inesperado, eu confesso. Eu não esperava que este personagem fosse de fato o assassino. E aí, o grande vilão aparece aqui entre os volumes 13 e o volume 16. E é um personagem também que eu jamais imaginei fosse ter elevado, né, a sua importância a um protagonismo antagônico, completamente antagônico ao Oz. Eu não, obviamente estou me coçando aqui, mas eu não posso falar quem é. Mas era um personagem, eu não diria nem secundário, talvez terciário dentro desta trama até então, e de repente ele é alçado como grande vilão. Eu não diria que é um choque, mas é uma grande surpresa. Se você já leu Pandora, escreve nos comentários, né? Você também ficava surpreso quando leu da primeira vez sobre essas reviravoltas, esses acontecimentos, essas revelações que o autor trouxe? Eu repito mais uma vez, estou surpreendido a cada volume de Pandora Hearts. Talvez isso não seja legal para algumas pessoas, mas eu gosto bastante deste tipo de conteúdo. Fica aqui minha recomendação. Felizmente são 24 volumes, é uma obra mais extensa, então é difícil fazer uma recomendação. Sabendo que 24 volumes, né, o preço de capa aí, na reimpressão que teve da última vez, tem um pouco mais de R$700 a preço de capa. Obviamente você não vai pagar isso, você buscará promoções, mas mesmo uma promoção aí de 50%, você pagaria R$350 por essa coleção. Eu penso que é um pouco salgado, mas se dinheiro não for um problema para você, fica então a recomendação e compra Pandora Hearts, lançamento não, publicado, perdão, pela editora Panini. Olhando pro tempo de gravação aqui, eu não acredito ainda que com tão poucas obras eu falei tanto assim. Segunda posição, obviamente eu entregarei já qual foi a obra que eu mais gostei. Temos aqui Kamen Rider Kuga volume 6. Repito, é o melhor Kamen Rider que eu li. Enfim, Kamen Rider Kuga é diferente dos tokusatsu que a gente assiste ou assistia na televisão. É mais sombrio. E foi um pouco difícil para mim continuar essa história, porque uma personagem importante, né? Talvez não tão importante assim, mas que eu senti uma ligação bacana com ela, foi morta no volume 5. Então, aqui nesse volume 6 foi um pouco estranho ver os desdobramentos daquilo que aconteceu, né, com o Kuga descobrindo, né, que aquela pessoa havia. E aí, no meio de tudo isso também, o Kuga ele enfrenta um adversário muito poderoso, mais forte que todos os outros, e ele também se sujeita a realizar testes para ajudar na fabricação de novas armas, né, os policiais, a fim de que eles possam enfrentar também as criaturas e não fique tudo sobre os ombros do Kuga. Acontece que tem muita tramóia, muita traição dentro da delegacia de polícia. Existem grupos que se enfrentam, que se sabotam, né? Tem alguns policiais que eu diria que são até piores do que os monstros, que são chamados aqui de criaturas não identificadas. Inclusive, essas criaturas não identificadas, elas seguem um código de conduta, mortes que eles fazem, né? São, na verdade, um ritual de demonstração de força, de ranqueamento social entre eles, coisa que não existe para os seres humanos, e ainda assim alguns policiais fazem coisas, eu diria, tão cruéis quanto essas criaturas não identificadas fazem. Enfim, é uma obra que eu gosto bastante de ler, Kamen Rider Kuga, da JBC. Aqui são publicados 2 volumes em um, tá? Então, normalmente aí chega perto de 400 páginas. As páginas coloridas deste material aqui são belíssimas, cara. Quando você vê que aparece o Kuga, né, transformado, né? Tem uma coloração sensacional, é muito bonito mesmo. Talvez um dos mais bonitos mangás em termos de coloração dos personagens. E o melhor de tudo é que normalmente você encontra esses volumes disponíveis com promoções acima de 50% de desconto, então ajuda bastante no bolso.
E para finalizar esse vídeo, na primeira posição eu tenho aqui As Egocêntricas Maldições de Soul Witch. Não tá arrumadinho aqui no plástico. Preciso fazer review desta obra também, então não irei me alongar muito aqui na exposição do meu pensamento em relação a este material aqui do mestre Junji Ito, publicação aqui no Brasil da editora Pipoca e Nanquim. Não me divertiu tanto, eu diria assim, quanto Desmorfos e Calafrios, mas isto é um tanto quanto óbvio, né? Afinal, os dois primeiros citados são uma seleção de melhores contos. Então, em As Egocêntricas Maldições de Soul Witch existem contos bons, mas não tão bons quanto em Desmorfos e Calafrios. Eu achei interessante que tem aqui uma espécie de continuidade, né, cronológica nas histórias. Então, tudo começa com primos do Soul Witch indo visitar a família dele. O Soul Witch é uma criança problemática, né? Ele cisma muito com a prima dele. Isso acaba gerando muitas situações em que eu me convenci, o Soul Witch tem poderes. Não pode ser tudo uma coincidência. Acontece que ele é atrapalhado e no final das contas as maldições, apesar de funcionarem, o resultado final, aquilo que ocorre na história, é sempre negativo para o Soul Witch, né? Ele acaba se dando muito mal, como por exemplo logo na primeira história, que ele acaba com o rosto todo perfurado pelos pregos que ele gosta de chupar, né? Inclusive já tem aqui na capa, podem verificar, ele vive com pregos na boca. Agora tem umas situações que são muito bizarras, como no conto em que o professor vai na casa do Soul Witch no período de férias para ajudar ele, como o Soul Witch transforma esse professor, né? Em pouco tempo, cara, esse professor ele ganha um aspecto mais doentio, mais doente, melhor dizendo, né? Mais doente do que o Soul Witch. Tudo bem, ele fica doentio também, mas existe uma troca ali que eu não gostaria de entrar em detalhes agora. Infelizmente, a última história, a de fechamento, já havia lido na seleção de melhores contos, então eu já sabia o final, mas enfim, né? Todo o restante não pode ser descartado apenas porque eu li um conto dos, sei lá, 10 contos que tem aqui neste material. Bom, o vídeo já está extenso demais, falei muito. Se você me acompanhou até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito. Se quiser ajudar financeiramente, você pode realizar suas compras na Amazon utilizando o nosso link de afiliado que está na descrição desse vídeo. Tem também link para você se tornar membro do canal. Apenas R$ 1,99 por mês você tem algumas vantagens. E também tem o nosso grupo de WhatsApp. Tem muita conversa e discussões todos os dias. Nem todas são produtivas, obviamente, né? Mas dá pra gente se divertir também. Então nós vamos ficando por aqui. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal.